Boa noite, meu irmão, Deus abençoe, obrigado aí pela audiência aí, Jaqueline, pastora Jaqueline, seja bem-vinda, minha filha, bom estarmos juntos novamente. Nós estão chegando, né, então vamos recebendo os irmãos aí, é um prazer, louvado seja Deus, a gente poder estar juntos neste discipulado no sofá, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui hoje para falarmos o 10º sintoma de uma espiritualidade emocionalmente doentia, né? Então hoje nós chegamos no último sintoma dessa espiritualidade emocionalmente doentia. Então eu convido a você aí, você meu irmão, você minha irmã, isso é um assunto de uma importância muito grande, tenho certeza que vai trazer muito norte à sua vida. E eu te convido aí, você convidar os irmãos aí, colocando seus comentários, participando. Pastor Tony, boa noite, paz do Senhor, meu amigo, Deus abençoe, prazer estar com os irmãos aí, é uma honra muito grande. Irmã Mari, irmã Mariana, paz do Senhor, Deus abençoe, que alegria poder estarmos juntos em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Irmã pastora Ana Maria, Deus abençoe minha irmã, Deus, muito obrigado pela audiência dos irmãos aí, vão clicando aí, vão convidando, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito, mas muito importante mesmo, que é o 10º sintoma de uma espiritualidade emocionalmente saudável, julgar a jornada espiritual das outras pessoas. Será que a gente faz isso? Será que a gente faz isso? Louvado seja Deus. Enquanto os irmãos vão chegando aí, vá convidando, vai dando o seu like, vai dando o seu ok aí. É uma honra poder estar com vocês, em nome de Jesus. A semana passada nós tratamos de um assunto muito importante, eu tenho certeza que foi algo assim que trouxe bastante esclarecimento para a vida dos irmãos, né? Então eu tenho certeza que foi muito bom. Viver a vida sem limites, o 9º sintoma de uma espiritualidade emocionalmente doentia. Então hoje, né, nós falamos a semana passada sobre nós não temos limite, ou são dois tipos de cristãos, né? Ou somos aqueles que não temos ado, cada um no seu quadrado, né? Ou então somos aqueles que somos engolidos pelo sentimento de culpa, porque nada o que nós fazemos é suficiente, né? Então existem os dois extremos, e Deus, em todo momento, o Senhor Jesus nos chamou para vivermos aí uma vida de equilíbrio, né? Essa vida equilíbrio. E é aí que está a grande questão, meus irmãos amados, e é isso que a gente precisa, em nome de Jesus, precisa ter essa noção, né? Buscar este equilíbrio, porque é isto, irmãos, o que nos eleva à comunhão, o que nos aproxima desse relacionamento íntimo com Deus. Não são os extremos, mas sim o equilíbrio. Equilíbrio aonde? Equilíbrio com a nossa saúde emocional e a saúde espiritual. Então, essas duas têm que andar. E sim, a terceira, a saúde física, que é muito importante também, o nosso corpo. Então, nós precisamos lembrar, né? Nós somos ser tricótomo, né? Nós somos um ser composto de corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo disse que nós devemos cuidar bem do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, né, que abriga a nossa alma e o nosso espírito, né? Então nós precisamos a buscar este equilíbrio nessa composição humana que nós somos, porque aí sim nós vamos ver os milagres, nós vamos ver os frutos se cumprindo em nossas vidas para podermos alcançar o nosso semelhante em nome de Jesus. Amém? Muito bem, vamos aguardando aí os irmãos, vamos fazendo essa pequena introdução para que os irmãos poderem chegar aí, né, os irmãos poderem chegar para a gente poder aproveitar o máximo possível, né, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bom, já dá para começar, né? Glória a Deus. Então vamos lá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a alegria do Senhor é a fórmula da vida. É uma alegria, uma honra poder estar com todos os meus irmãos e quero de coração agradecer a sua audiência, quero agradecer aí o seu carinho, a sua atenção
e nós estamos juntos para podermos aprender a palavra do Senhor em nome do Senhor Jesus e glorificar o nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos orar. Quero te convidar a você a fechar os seus olhos e nós fazermos essa oração introdutória para darmos prosseguimento aí. Irmã Rosana Silva Santos, boa noite, paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, minha irmã. A senhora já é uma super fã, né? Graças a Deus, uma honra poder estar com a nossa irmã. Espero que mais uma vez o Senhor Deus possa falar com a irmã. Vamos orar, irmã Rosana? Vamos orar, meus irmãos? Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu, juntamente com esses filhos amados que nos dão a honra, que nos dão a audiência, Senhor, e que nós estamos aqui para darmos prosseguimento a esta proposta de vida tão maravilhosa que o Senhor nos fez. E nós, Pai, aceitamos, abraçamos essa proposta de vida e estamos caminhando a cada quarta-feira, a cada culto, a cada encontro de discipulado. Nós buscamos reconhecendo a nossa humanidade e, Pai, estamos melhorando porque o Senhor tem nos sustentado. E mais uma vez, eu te convido, Senhor Espírito Santo, eu te convido, Senhor Jesus, para que o Senhor faça de minha vida um instrumento de tua glória para alcançar a vida desses preciosos, dessas preciosas, aonde esta mensagem, aonde este estudo chegar, Senhor, que venha trazer cura à alma, que venha trazer discernimento, entendimento, esclarecimento, para que os meus irmãos possam, Senhor, serem alcançados e desfrutar desta proposta de vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o meu irmão, a minha irmã que está aí do outro lado concorda, diga amém. Louvado seja Deus. Muito bem, então quero começar, né? Eu tenho feito isso, né? Nós tenho feito isso todos os cultos, aberturas de cultos, discipulados, os pastores, né, nas lives. Já no finalzinho aqui eu vou dar uma palavrinha aí, um esclarecimento aos irmãos aí, né, a respeito das nossas lives. E nós temos feito essa abertura, né, fazendo a declaração de missão e visão da Igreja Cristo Essência Maior. Então, se você não me conhece, o meu nome é José Carlos Rodrigues, eu sou pastor da Igreja Cristo Essência Maior e é uma honra tratar com vocês. Dizendo a vocês, a nossa missão é viver intensa e plenamente a maravilhosa e abundante vida que o Senhor Jesus, o Cristo, viveu como modelo enquanto esteve nesta terra. E nós, pela prática desta abundante e maravilhosa vida, cooperamos com o Senhor Espírito Santo, alcançando o nosso semelhante. Então essa é a nossa declaração, esse é o nosso propósito de vida, esse é o nosso objetivo. Então hoje nós estamos aqui buscando isso em nome de Jesus, buscando viver intensa e plenamente essa vida. E para viver essa vida, como que nós vamos alcançar esse propósito? Então aí vem a nossa visão, né? A visão eu tenho o verdadeiro, o profundo e o permanente encontro comigo mesmo a partir da verdadeira identidade e unidade que o grande eu sou tem de mim e o grande eu sou tem comigo. Amém? Então, queridos, essa é a nossa visão. Então, para viver intensa e plenamente, o que eu preciso? Preciso ter um encontro comigo. Um encontro verdadeiro, profundo e permanente comigo mesmo a partir da verdadeira identidade, que está fundamentada na palavra de Deus, no livro de Salmos, no capítulo 139, do verso 16 ao verso 18, que trata, que mostra verdadeiramente que nós temos uma verdadeira identidade. E esse é o objetivo. Então, Jesus, o nosso Senhor, veio viver este modelo de vida para que nós pudéssemos reproduzir, sermos discípulos de Cristo, vivendo a vida que Ele viveu. E para isso, nós precisamos ter esse encontro verdadeiro conosco mesmo. Amém, queridos? Maravilha. Então vamos lá. Então, hoje eu quero tratar com os irmãos o 10º sintoma de uma espiritualidade emocionalmente doentia. Então, quero usar como base bíblica um texto que nós da ICEM, né, temos trabalhado com esse texto há muito tempo, há muitos anos, bem no comecinho do início dos nossos trabalhos
quando começamos o ministério, que é Lucas capítulo de número 6, do verso de número 39 ao verso de número 42. Lucas, vamos lá, Lucas 6, do verso de número 39 ao verso de número 42. Você pode abrir na sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Abra aí, eu já estou com a minha aqui aberta. Vamos ler a palavra de Deus para podermos darmos prosseguimento, né, a esta jornada tão maravilhosa. Julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Eita, será que a gente faz isso? Meu Deus, vamos lá. Já achou, meu irmão? Já achou, minha irmã? Lucas 6. Lucas 6, do 39, diz assim: e propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Verso 40. Não é o discípulo mais que seu mestre, mas todo que for bem instruído será como seu mestre. 41. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? 42. Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Olha só, irmãos. Então, qual que é? Vamos lá, julgar a jornada espiritual das outras pessoas. Nós temos o grande problema da humanidade, né? Principalmente nós cristãos. Então, hoje eu tenho certeza que esta mensagem, que esse estudo vai alcançar milhares e milhares e até milhões de pessoas, porque ele está registrado e eu tenho certeza que vai alcançar. Então preste bem atenção, nós adquirimos por conta da nossa queda, né, da natureza pecaminosa. Nós criamos um hábito de julgar, de avaliar as pessoas, de medir as pessoas a partir da nossa ótica, da nossa forma de ver e de enxergar as verdades. Então nós criamos verdades, nós criamos estilos e padrões que para nós, preste bem atenção, são aceitáveis e nos ajustamos a esses padrões. E dentro desses padrões, nós estabelecemos uma regra de conduta e inconscientemente ou conscientemente, nós até exigimos que as pessoas se amoldem a esses padrões, a esses critérios comportamentais, a estas verdades, para que nós possamos ter um relacionamento com essas pessoas. E o que acontece? Quando estas pessoas, né, seja por não terem não concordarem, ou não conseguirem, ou não pensarem, ou enxergarem o mundo com os olhos desta pessoa, o que acontece? Simplesmente nós as ignoramos, nós as excluímos, e aí, irmãos, nós cometemos o maior erro que o cristianismo vem cometendo durante toda a história. Observe que o próprio Senhor Jesus está dizendo. Observe que o Senhor Jesus deu uma importância, uma relevância muito grande a esta questão, que é como ele diz lá no versículo 39 de Lucas 6, né? Pode um cego guiar outro cego? Ambos não cairão no buraco, não cairão ambos no barranco. O que o Senhor Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que uma pessoa que quer conduzir outra pessoa, uma pessoa partindo da verdade. Qual é a verdade? A verdade é que nós somos seres relacionais.
É impossível nós vivermos neste plano, nós vivermos nesta terra, vivermos esta vida sem nos relacionarmos. É impossível. O próprio Criador, ele quando criou, quando nos formou, ele criou para que nós pudéssemos nos relacionar com eles. Tanto que na criação, o Criador não estava só, ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para quem que Deus está falando? Está falando com o verbo, né? O Criador, está falando o verbo e o Espírito. Então, a trindade. Então, Deus é um ser relacional. Então, irmãos, é impossível. Só que, por causa da queda, por causa da natureza pecaminosa, nós criamos esta separação. Então, nós vamos nos amoldando a estes padrões, muitas vezes impostos. Nós acreditamos nestas crenças e, a partir desta crença, nós começamos a julgar a vida espiritual, a espiritualidade das outras pessoas a partir da forma que a gente vê e acredita. Então, irmãos, é muito importante. Esse é um sintoma de uma espiritualidade terrivelmente doentia. Nós não podemos, sabe, irmãos, eu tava observando aqui, eu vou fazer uma leitura aqui, só para vocês terem uma noção, uma coisa bem clara aqui que o nosso pastor Pertis Carezo, ele escreve aqui, que eu achei muito interessante. Olha só, julgamos os presbiterianos por serem organizados demais. Julgamos os pentecostais, que somos nós, por falta de organização. Julgamos os episcopais por suas velas e orações escritas. Julgamos os católicos romanos por sua opinião a respeito da ceia do Senhor. E os cristãos ortodoxos da parte oriental do mundo por sua cultura estranha e seu amor por ícones sagrados. Ao não deixarmos que os outros sejam eles mesmos perante Deus e caminharem em seu próprio ritmo, nós inevitavelmente projetamos neles nosso próprio desconforto com a escolha deles em levar uma vida diferente da nossa. Então, irmãos, olha só como isso, e é isso que o Senhor Jesus está falando. Eu pego uma verdade que eu acredito, tranquilo, sem problema nenhum. E aí, o que eu quero? Para eu poder me relacionar, para eu aceitar as pessoas como os meus irmãos, essas pessoas precisam ler na minha cartilha, acreditar no que eu acredito e fazer o que eu faço do jeito que eu faço, porque qualquer outra coisa não é aceita. E aí, irmãos, nós vamos para o versículo de número 37. Nós vamos para o versículo de número 37, que é uma das coisas que o Senhor Jesus fala aqui no livro de Lucas, capítulo 6. Olha só, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Aqui, irmãos, Jesus está dando o fundamento, o equilíbrio. Nós temos falado, sabe, irmãos, o objetivo nosso é buscarmos este equilíbrio. Como eu disse na abertura desta mensagem, é buscarmos esse equilíbrio onde? A questão espiritual, emocional e a questão física. Porque todos eles estão conectados. Não existe, querido irmão, querida irmã, precioso, preciosa, não existe vida em essência em Cristo Jesus. Não existe vida sem este equilíbrio. O que existe é isso, é discriminação, é separação. O que existe é perseguição. E todas estas coisas não fazem parte, não compõem a essência do Evangelho. Nós não fomos chamados para julgar. Quem somos nós? O Senhor Jesus disse, o cego não pode guiar outro cego. Olha só, irmãos, olha só aqui, olha aqui que Jesus, ele fala, e esse versículo 41 e 42, ele retrata muito forte essa verdade. Não é 41. Por que você vê o cisco que está no olho do teu irmão e não reparas na trave de madeira que está no teu próprio olho? Olha como que o Senhor classifica, o Senhor classifica de hipócrita aquele que deixa de olhar para as suas falhas, para as suas mazelas,
para ficar olhando os defeitos dos outros. Porque, irmãos, é muito comum, preste bem atenção, por favor, é muito comum. Por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande com a questão de horário. Meu temperamento, o meu comportamento, tá? O meu perfil comportamental, eu sou muito criterioso com relação à questão de horário. Se eu marcar com uma pessoa 8 horas da manhã, eu vou fazer de tudo, irmãos. Eu vou fazer de tudo para estar lá 10 para as 8. Então, isso é uma facilidade que eu tenho, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Porque eu não gosto de ficar esperando. E também não gosto que as pessoas me esperem. Então, isso é um critério meu. Estou dando um exemplo. Então, se eu tenho facilidade com a questão de horário e tem uma pessoa que ela não tem essa mesma facilidade, ela chega atrasado, ela não sabe dizer não, o que vai acontecer? Eu vou pegar esta facilidade que eu tenho e vou usar ela como verdade para mim, para eu poder julgar o meu irmão que tem dificuldade com o horário. Você consegue entender isso? Então, irmãos, nós moldamos a nossa vida, nós moldamos os nossos relacionamentos a partir das verdades, a partir dos princípios e valores que nós acreditamos. E aí o que nós fazemos? Nós passamos a medir as pessoas a partir disto. Então qualquer pessoa que tenha esta diferença, que divirja desses critérios comportamentais, nós, infelizmente, erroneamente, pecamos julgando o comportamento dessas pessoas. Irmãos, quantos filhos de cristãos não estão no mundo? Quantas pessoas não estão estão sem vida, sem relacionamento com Deus, por causa deste padrão de crença, por essas crenças, por esses padrões, por esses valores que foram estabelecidos e que hoje as pessoas não conseguem nem ouvir, não conseguem nem acreditar em Deus por conta dessas verdades. Irmãos, é importante, todos nós pecamos, todos nós falhamos nesse critério. Nós não podemos julgar, nós não podemos medir a vida das pessoas com quem nos relacionamos a partir das nossas verdades. Aí você pergunta para mim, mas pastor, me diz uma coisa. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Quando eu vejo uma pessoa que tem problema, um alcoólatra, eu posso julgar ela, não posso? Eu posso dizer que ela é uma alcoólatra? Não, você tá julgando a pessoa, você está olhando. Mas, irmãos, o que é o fundamento do evangelho? Como que eu devo avaliar uma pessoa dessa? Por isso que eu te falo, nós temos aprendido, eu tenho procurado viver isso e tenho vivido com a ajuda do Senhor Espírito Santo e tenho procurado ensinar os nossos irmãos qual é a verdade, qual é o princípio que nós estabelecemos para este tipo de avaliação. Qual que é? Toda pessoa que ela tem um comportamento destrutivo, nós não avaliamos o comportamento, nós buscamos em Deus a verdade, o que é que está por detrás deste comportamento, porque esta é a base do evangelho. Então, irmãos, quando você olha uma pessoa que ela tem um problema com o alcoolismo, é um alcoólatra, né? Ela causa confusão, ela briga, ela tem todos os prejuízos, não para emprego, enfim, todas essas coisas. O que é que está por detrás? Então, qual é a consequência? O álcool. O álcool é o que está provocando, mas o que é que está por detrás disso? O que fez? Essa é a pergunta. O que fez essa pessoa colocar o primeiro gole de cachaça na boca? O que é que está por trás? O que é que está motivando esta pessoa a ter este comportamento, a buscar no álcool o alívio para a sua angústia? Como dizem, né, os inveterados bebedores, né? Eu bebo para esquecer, né? Esquecer o quê? Preste bem atenção, porque a pessoa está falando esquecer o quê?
Então, irmãos, é fácil eu julgar uma pessoa, é fácil uma pessoa chegar na igreja e a pessoa está embriagada e a gente botar ela para fora, julgar, esse cara não tem jeito. Irmãos, quem somos nós para dizer que uma pessoa não tem jeito? Quem somos nós para desacreditarmos se o Senhor Jesus Cristo te conhece, me conhece e sabe, o Senhor Jesus, o Espírito Santo que habita em nós, conhece quem verdadeiramente nós somos. Nós não somos essa coisinha tão bonitinha, porque a gente pega aquela roupagem do politicamente correto e aí o que a gente faz? Bota aquilo ali para esconder as nossas mazelas, para esconder os fantasmas que nos assombram e tá tudo bem, né? E tá tudo bem, então então vamos lá. Meu irmão, nossa, meu irmão é uma benção, mas você não sabe o que esse cara faz sozinho. Mas a questão não é nem o que ele faz, é o porquê que ele faz. Então, a gente pega um menino que tem problema com drogas, né? No caso é cocaína. O que é que faz esse precioso, essa preciosa está com esse problema? Irmãos, em nome de Jesus, é tempo. É tempo de acordarmos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 13:11, é tempo de despertarmos do sono da indolência, porque, irmão, já é a hora, chegou a hora, chega de julgar, chega de avaliar as pessoas a partir do que elas são, ou dos comportamentos que elas estão, mas sim do que realmente que está por detrás disso. Existe uma história. Nós no discipulado, nós aprendemos na segunda lei da qualidade de vida, né, que é a arte de contemplar o belo. A segunda lei da qualidade de vida, né, que é contemplar o belo, quando nós olhamos um muro rachado, a gente olha e fala assim, nossa, o cara que fez isso daqui é um mau profissional, é um pedreiro que não sabia fazer, é um meia colher, seja lá o que for. Mas o que é que esse camarada estava sentindo? Quando esse camarada, o que ele estava passando no momento em que ele construiu esse muro? Porque, irmãos, vamos ser sinceros. Vamos, honestamente falando, vamos. Glória a Deus, a sinceridade é um princípio e um valor que nos eleva ao relacionamento com Deus. E Deus se agrada muito disso. Preste bem atenção. A humildade é nós reconhecermos quem realmente nós somos. Porque você, seja sincero, você gosta de ser mal compreendido? Por exemplo, você não tem problema com horário, mas você marcou um compromisso com uma pessoa e naquele dia aconteceu alguma coisa e você chegou atrasado. Mas você já julgou tantas pessoas, você já brigou tanto com as pessoas por causa desse horário. E aí, o dia que acontece um imprevisto, acontece uma situação, você quer que aquela pessoa ou aquelas pessoas que você já criticou, que você já brigou, você quer que as pessoas te compreendam. Você falou alguma coisa na sua vida, você já teve algum comportamento que você sempre foi exímio, mas um dia você falhou, um dia você falou uma besteira, um dia você se irritou. Então, irmãos, é isso que nós precisamos entender. Se nós queremos ser compreendidos, se nós não queremos ser julgados, nós não podemos julgar. Se nós queremos, olha como está escrito aqui no 37, se nós não queremos não queremos ser condenados. Quem quer ser condenado? Então pare de condenar. Se você quer ser perdoado, então aprenda a perdoar. Mas nós precisamos mudar os valores. Irmãos, nós precisamos aprender, nós precisamos viver, porque o evangelho é isso. Então, eu espero que as pessoas não me julguem. Eu não quero ser julgado. Mas eu me acho no direito, eu me acho no posicionamento de ser Deus para estar julgando os outros. Sem ao menos, porque tem um texto aqui, logo após, que diz assim, que a árvore se conhece pelos frutos. Então, irmãos, tem coisas que realmente o fruto, as ações da pessoa, está falando quem ela é. Mas você, nem eu, nem ninguém temos o poder de julgar, porque não fomos chamados para julgar,
fomos chamados para amar, fomos chamados para, obra do Espírito Santo, compreender. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que vai ser muito menor a dor, a angústia. E outra coisa, nós prezamos, nós primamos por este relacionamento com Deus. E às vezes a gente pergunta, Deus, mas o que está acontecendo? Por que eu não falo mais em línguas estranhas? Por que, Senhor, que eu não... por que eu não consigo mais? Eu não sinto mais a tua presença, eu não sinto mais aquela alegria. Irmãos, são esses detalhes. Então não são regras, não são julgos, não são práticas que vão fazer com que nós nos aproximamos de Deus. Mas são esses pequenos detalhes que muitas vezes a gente se esquece. A gente esquece de observar. Por que eu estou me sentindo tão frio, estou me sentindo tão sem vontade, sem ânimo? Por quê? Porque eu estou me fundamentando nas minhas verdades, naquilo que eu tomei como crença, nas informações que eu recebi em minha mente, tomei como verdade e eu estou moldando o meu relacionamento a partir destas verdades, que para mim são absolutas, mas que nem sempre são para as outras pessoas. Você seria capaz de, hoje, cristão, você seria capaz de ir, seja honesto, você seria capaz de hoje, se você fosse convidado para ir em uma igreja católica, assistir uma missa? E se você fosse convidado para ir num centro espírita? Não, mas eu não posso fazer isso porque lá tem... Me lembro a pastora, na época que ela estava fazendo a faculdade de pedagogia, né, e ela era conhecida na faculdade pelas suas colegas de trabalho como uma pastora, esposa de um pastor, como pastora, porque ela sempre foi pastora, ela é reconhecida, não é a mulher. A pastora Márcia não é a esposa do pastor Zé Carlos, ela é pastora Márcia, louvado seja Deus, como é a pastora Ana, como é a pastora Jaqueline e outras que o Senhor nos enviar em nome de Jesus. Então, ela estava foi fazer um trabalho numa igreja, para ver a questão arquitetônica de uma igreja católica. E as pessoas que a viram, ela parou assim perto de uma estátua, de uma imagem, e ela passou assim, e as próprias, irmãos, escute isso, as próprias crentes que estavam lá, olharam para ela, ou outras pessoas, até mesmo pessoas católicas, olharam e foram provar, foram testar ela, perguntar, e aí, o que você acha disso? Porque ela estava olhando para uma estátua. E a Má me contou isso, a pastora me contou isso, e eu fiquei encantado com a resposta que ela deu. O que você está achando dessa imagem? Porque ela estava olhando para uma imagem. E ela respondeu com essas seguintes palavras: eu acho isso tão lindo. Ah, mas a pastora estava adorando. Não, irmão, se você achar uma coisa bonita, não quer dizer que você está adorando. Aliás, você sabe o que é adorar? Entenda isso, meus irmãos. Entenda isso. Eu me lembro uma vez, o pastor Siloni, ele foi convidado para ir num casamento numa igreja católica. E sabe, quando ele chegou lá, o padre, eu estava lá nesse dia, eu assisti isso. O padre que estava fazendo a cerimônia, que estava realizando a cerimônia, ele chamou o evangelista Siloni, meu primo, para dar uma saudação. E o evangelista Siloni pegou a oportunidade, cheio de imagens, Cristo crucificado, a cruz de Cristo, aquela imagem toda, e o evangelista Siloni ministrou a palavra de Deus com uma alegria, com uma coisa. Irmãos, é isso. Por que nós vamos ficar fazendo acepção, julgando a espiritualidade dos outros a partir da nossa verdade? Deus não nos chamou para julgarmos. Sabe, muitas vezes, para encerrar, eu não quero me estender muito, às vezes nós perguntamos, né? Porque uma coisa que está muito... 1 Coríntios, capítulo de número 11, o verso de número 28. Olha só, irmãos. Olha só aqui que 1 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 28 diz, né? Então já me perguntaram muito, quem é que pode tomar Santa Ceia? Né? Ai, meu Deus do céu, o camarada estava lá, outro dia em outra igreja, não agora, em outro tempo, chegaram para mim, eu percebi, irmãos, olha só, eu percebi
Comecei nessa igreja e eu percebi que tinha uma irmã na igreja. Toda Santa Ceia, eu percebia que essa irmã nossa, o olhinho dela brilhava quando passava o pão, quando passava o vinho. Nossa, irmãos, que coisa linda. E eu no começo eu percebi isso na primeira ceia, na segunda ceia, na terceira ceia eu não aguentei. Fui perguntar para a irmã. Por favor, não me julgue porque eu demorei tanto tempo assim. E eu fui perguntar para ela, eu falei, irmã, já percebi umas 2 vezes que passa a ceia, a senhora não toma ceia, a senhora não é batizada, o que acontece? Ela falou, não, pastor, é porque eu não sou batizada. Eu falei, tá, tudo bem, que a senhora não é batizada, beleza, mas por que a senhora não é batizada? Aí ela entristeceu, ela murchou o rostinho dela. E ela me disse, sabe, pastor, eu moro Ela falou uma quantidade de anos com a mesma pessoa, com o mesmo marido, só que ela não era casada no papel. Não era casada, nem no civil, nem no religioso. Mas ela tinha uma vida conjugal há mais de 15 anos, 16 anos, não me lembro exatamente. E eu disse assim, mas irmã, por que a senhora não é batizada? É porque, pastor, outras direções, me disseram que eu estava em adultério. Falei, como assim a senhora está em adultério? É, pastor, porque eu não sou casada no papel. Falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa, minha irmã. A senhora, além do seu marido que a senhora tem outro relacionamento sexual fora do casamento? Ela falou, não, pastor, Deus me defenda. Eu falei, então como que a senhora está em adultério? Como que a senhora está em adultério? É, pastor, Aí eu perguntei para ela, preste bem atenção nisso. Eu falei assim, minha irmã, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora já tentou conversar com o seu marido e pediu para o seu marido vir para a igreja? A senhora já pregou o evangelho? Já, pastor. Mas eu aceitei Jesus. Há 2 anos, 3 anos. Eu já estava morando com ele. E ele disse para mim, olha, você quer ir para a igreja, você vai. Mas eu não vou virar crente. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença e eu não vou mudar. Eu falei, minha irmã, a senhora disse para ele isso? Eu falei, disse. Pois eu vou falar uma coisa para a senhora. No próximo batismo, eu quero batizar a senhora. E eu vou ministrar a Santa Ceia para a senhora. Em nome do Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, é isso. Sabe, irmãos, um detalhe que eu esqueci de dizer. Todo mês, o dízimo dela estava na conta. Caía na conta da igreja, no relatório da igreja. Agora eu pergunto, que hipocrisia é essa, irmãos? A igreja pode receber o dízimo da pessoa, o dízimo é santificado, mas a pessoa não pode ser, é privada de tomar Santa Ceia por causa de uma situação que não está no comando dela. Porque se ela não cresce, o marido dela, não tem problema nenhum, mas ela não desse valor, é outra situação. Por isso, irmãos, é importante nós sabermos o que está por detrás de uma ação. Por isso que nós precisamos ter esse entendimento, não sair julgando as pessoas pelo que nós estamos vendo, pelo comportamento, porque por detrás de um comportamento, de uma ação, de uma reação, tem uma ação. Por trás, irmãos, creia nisso. Isso é tão certo como o ar que você respira. Sabe, irmãos, uma vez eu julguei aquele menino lá do maníaco do parque lá, o Francisco de Assis. Eu fui um dos tais que disse, e eu me arrependi disso, já pedi perdão. Eu que disse, esse cara tem que ter pena de morte. Quem não lembra, o Francisco de Assis era o maníaco do parque que matava, levava as moças, enganava as moças e levava as moças e foi preso por causa disso, e foi condenado, e não sei se até hoje está preso. Eu fui um dos caras que disse, esse cara merece a pena de morte. Meu irmão, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, e esse camarada aceitou Jesus. Lá na prisão, ele teve um encontro com Deus. E segundo, até onde eu sei, até onde eu acompanhei, ele conheceu uma esposa, que era uma evangélica, casou-se com ela na própria prisão. E ele aceitou Jesus.
É claro, os atos dele, os atos dele, a ação que ele teve, os assassinatos, o crime que ele cometeu, não o isenta da punição, de pagar pelo crime que ele cometeu. Não adianta agora ficar orando, não, vamos orar para Deus libertar ele da cadeia. Não, ele tem que pagar pelo que ele fez. Mas dizer para ele que ele vai para o inferno, quem somos nós para julgá-lo? Quem somos nós que vamos dizer para ele, não, esse maníaco do parque vai para o inferno, porque ele matou 10 moças? Irmãos, um exemplo. Então, quem pode dizer, o apóstolo Paulo aqui está dizendo o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Sabe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte: a igreja acreditou, crença limitante, e foi passado isso para nós, que uma pessoa, quando ela toma a Santa Ceia, porque ela pecou, porque ela pisou no rabo do cachorro, porque ela brigou com o marido, ou que o marido brigou com a esposa, ou que o pai precisou corrigir um filho e exagerou na dose, enfim, seja lá qual for a situação, não é o pastor, não é o cristão, não é você, não sou eu que tenho a capacidade, não foi dado a nós a capacidade de julgar a espiritualidade das pessoas. Porque o próprio apóstolo Paulo está dizendo, examine-se o homem a si, é intimidade. Examine-se o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe. Eu cresci acreditando que quando uma pessoa, sabe, quando a gente estava tomando Santa Ceia, né, sendo pentecostal como eu sou, né, aí as pessoas falam assim, a igreja não teve profecia, não teve, eu pentecostal, tá, o repleplé, aquela coisa toda, não teve aquele movimento, mas é porque alguém está tomando Santa Ceia em pecado, porque alguém está em pecado na igreja. Ei, não julgue as pessoas, porque o Senhor disse, tira a trave do teu olho para ver o cisco que está no olho do teu irmão. Essa é a palavra de hoje. Tem muitos textos aqui, eu tenho bastante referência. Das pessoas, né, que foi mais julgado foi o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus foi julgado o tempo todo. Pode vir alguma coisa, o próprio Nicodemos, não, o próprio Natanael disse, né, quando Pedro, se não me falha a memória, Felipe foi dizer a ele, olha, nós vimos o Messias, que é vindo lá de Nazaré, lá da Galiléia, não, de Nazaré. Aí Felipe diz assim, Natanael diz, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha, julgando, né? O Senhor Jesus, quando estava lá na casa de Simão leproso, quando aquela mulher que estava lavando os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos, eu estou citando aqui Lucas 7:39, né, que já estava lavando os pés do Senhor, molhou com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Simão, ele olhou e falou assim, se esse homem fosse profeta, ele sabia quem é essa mulher é uma prostituta, essa mulher é uma mulher. Jesus olha para Simão e diz, Simão, eu entrei na tua casa, tu não me saudou com o ósculo santo, você não me cumprimentou. E essa mulher, desde a hora que chegou aqui, você não me deu água para lavar os pés, você nem me cumprimentou. E essa mulher, da hora que chegou aqui, ela lavou os pés com as lágrimas, e ela está enxugando, ela está beijando os meus pés. Então é fácil, irmãos, é fácil a gente julgar a partir das nossas verdades. Eu quero orar com você. E eu quero te incentivar, eu quero te motivar. Você pode estar perguntando para mim, pastor, eu não sinto mais alegria no Espírito Santo. Reveja os seus conceitos. Reveja os seus valores. Porque são os teus conceitos, as verdades, escute, as crenças limitantes que têm feito que você tenha perdido o contato com o teu Salvador. Pense nisso. E ore por isso. E fale com Deus agora. Peça para o Senhor.
Senhor, quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras. Por que faz essa pergunta, por que antes era tão bom? Por que antes era tão gostoso servir? Por que antes bastava apenas qualquer coisa e nós sentíamos essa comunhão, esse contato tão pleno com o Senhor? O que aconteceu? É que quando você conheceu Jesus, não tinha esse monte de desculpa, com todo respeito, esse monte de baboseira, esse monte de regras de homem e muitas até de demônios. Nós não estávamos presos, mas ainda há tempo. Volte, reveja os seus conceitos e os seus valores. Pai, no nome de Jesus eu quero te agradecer. Obrigado, Deus, por este entendimento. Obrigado, Papai, por esse privilégio de poder, Senhor, ter essa liberdade de poder pregar esta palavra. Senhor, livra a tua igreja dos grilhões do julgamento. Em nome de Jesus, eu estou orando por libertação de preconceitos do homem, preconceitos malignos que escravizam, que fazem com que nós cometamos o pecado de julgar sem conhecer. Senhor Espírito Santo, eu estou pedindo perdão pelo pecado do meu irmão, estou pedindo perdão pelos meus pecados e pelo pecado da tua igreja. E quando eu estou falando igreja, eu não estou falando da igreja Cristo Essência Maior, eu estou falando da igreja do Senhor na terra. Perdoa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, abre os nossos, faz cair essas escamas chamadas julgamento, preconceito, crenças limitantes. Nos livra, Pai. Eu estou orando por liberdade. Eu estou apresentando este jovem, esta vida deste filho, desta filha que está nos assistindo e que está, Senhor, que estava distanciado dos teus caminhos por causa desta cadeia, dessa prisão chamada preconceito, pré-julgamento. Eu abençoo, Senhor. E eu te peço o antídoto. O antídoto, Senhor, nos ensina a ser mais contemplativos. De contemplarmos a beleza, de contemplarmos o belo. Como nós aprendemos, Pai, no nosso discipulado, a ver o que as imagens não revelam, o que os sons não traduzem. Eu abençoo este meu irmão, eu abençoo esta minha irmã, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oro, meu Deus, oro por todos os pedidos. Oro, Senhor, por esta querida que trabalha na casa da nossa irmã Ana, que foi, Senhor, foi diagnosticada com Covid. Eu oro, Senhor, por todos, meu Deus, que estão necessitando de cura, Senhor. Eu estou profetizando alta, eu estou profetizando cura, eu estou profetizando, meu Deus, a tua saúde, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Se você crê, diga graças a Deus. Amém? Vamos viver com liberdade? Vamos viver? Irmãos, é gostoso, é bom. Nós podemos. Você pode. Você consegue. E você tem tudo aquilo que você quiser. Mas para você conseguir, se liberte dessas amarras chamada pré-conceito. Crenças limitantes. O Eduardo tá assistindo. O Eduardo. Da Marta Costa. Ô Du! Que legal, Du! Paz do Senhor, meu irmão. Obrigado pela sua audiência. Muito obrigado a todos os irmãos que estão nos dando a honra da sua audiência.
Um beijo no coração. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Olha, uma semana aí de vitória. Deixa eu dar uma palavrinha aqui com respeito às nossas lives. Nós tivemos uma reunião, né, com os nossos pastores e nós sentimos da parte de Deus, direcionados pela parte de Deus, nós remanejamos as nossas lives. Então, para você ficar informado, tá bom? Então, as nossas lives agora eram todos os dias, né, com exceção, quer dizer, todos os dias, quarta o discipulado no sofá e o domingo o nosso culto, e segunda, terça, quinta, sexta e sábado e domingo pela manhã nós tínhamos os devocionais. Esses devocionais, o que aconteceu? Nós vamos fazer ele 2 vezes por semana, na segunda e no sábado. Então, cada segunda, cada sábado, vai ser um pastor que vai estar ministrando em nome de Jesus. Então, à medida que os irmãos a gente vai comunicando, eu vou avisando os irmãos para os irmãos saberem, para os irmãos estarem acompanhando. Eu tenho certeza que você não está aqui porque eu estou, se tivesse outra pessoa você estaria, porque a palavra é do Senhor, o reino é do Senhor, nós só somos apenas instrumentos. Então, querido, em nome de Jesus, eu te convido, segunda e sábado. Então vamos lá. Devocional, segunda, discipulado no sofá, quarta, devocional, sábado, tudo às 20 horas, e o nosso culto, domingo, às 18 horas, se o Senhor permitir, tá bom? Obrigado pela compreensão, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Eu desejo a você uma semana de vitória, uma semana de bênção e de liberdade em Jesus. Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, flua em você e flua através de você, alcançando a todos ao seu redor, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Está feliz? Está contente? Está abençoado? Estende a sua mão agora, que eu quero profetizar. Eu profetizo sobre a tua vida. Nenhuma palavra de maldição contra a tua vida prosperará. Nenhuma ferramenta forjada contra ti prevalecerá. Olhe bem, o inimigo vem por um caminho, mas por 7 caminhos fugirá da tua presença. Sabe por quê? Porque o Senhor teu Deus te abençoa. O Senhor teu Deus te guarda. O Senhor levanta o rosto sobre ti e Ele te dá a paz. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as divinas consolações no Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, não só hoje, mas para todo sempre. Você pode dizer comigo, amém. Vamos dizer juntos, a paz do Senhor Jesus, saúde, graça e paz. Vitória em nome de Jesus. Até sábado, no próximo devocional, em nome de Jesus. Um forte abraço e domingo, o nosso culto às 18 horas. Beijo no coração, fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Amém.